Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é uma terça-feira, 14 de abril. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, agradecendo pela vida, por esta existência, por este dia que se inicia, pela nossa saúde física, por estarmos aqui neste momento, podendo estudar, refletir e tentarmos nos tornar um pouquinho melhores do que ontem. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, pois Ele é o nosso modelo em quem nos inspiramos, quem almejamos ser parecidos. Agradecemos também a espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, todos estes espíritos amigos que estão sempre a nos auxiliar, a nos inspirar nos momentos difíceis e também nos momentos de bom entendimento, boas resoluções. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Então vamos a uma reflexão, um estudo breve do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje, que seja algo para o nosso entendimento. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E veio aqui aos meus olhos o item 18. Então, que está dentro do assunto mundos regenerados. Vamos só nos situar um pouquinho para a gente não ficar sem entender. Está dentro das instruções dos Espíritos, capítulo 3, dentro das instruções dos Espíritos. E eles vão nos falar, os espíritos amigos, que existem os mundos inferiores, os mundos que ainda são inferiores, e os mundos superiores. Aí eles vêm explicando isso para nós. Depois eles explicam que existe o mundo de provas e expiações, que é como estamos agora, aqui o nosso planeta Terra. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos nessa transição, por isso que se fala dentro do Espiritismo na transição planetária, é um período de transição. É o que nós estamos vivendo agora. Depois ele vai nos falar que existe, as instruções dos Espíritos vão nos falar que existem os mundos regenerados. Então ele vem explicando os diferentes mundos, as diferentes moradas da casa do Pai. E no item 18, o que caiu para nós hoje, está dentro desse assunto de mundos regenerados. Quem vem nos explicar? Santo Agostinho, ele, o nosso querido Santo Agostinho, vem nos explicar sobre mundos regenerados em Paris, 1862, item 18 então. Vamos ver aqui nos dias Santo Agostinho. Nesses mundos, o homem, nos mundos regenerados, mundos regeneradores que servem para nos regenerar. Nesses mundos, o homem ainda pode fracassar, porque o mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. Se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente em um mundo de provas e expiações, onde certamente encontrará provas ainda mais difíceis. Contemplem o céu à noite, na hora do repouso e da prece, e, nesses mundos incontáveis que brilham sobre as suas cabeças, procurem aqueles que levam a Deus. Peçam a Ele para morarem em um mundo regenerador, após resgatarem suas dívidas na terra. Então,
Nós estamos hoje num mundo de provas, expiações, planeta Terra, passando por uma transição para um mundo de regeneração, que são os mundos regeneradores. Então é o próximo. Do que nós falamos hoje? Que Santo Agostinho vem nos explicar. O próximo mundo que nós vamos habitar. Se, claro, dependendo da nossa boa vontade. Nós estamos indo para ele, estamos aqui estudando, refletindo, porque queremos ir para este mundo regenerado. Então lá o mal ainda existe, não é não seremos espíritos puros porque vamos para um planeta um mundo de regeneração, não. No mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje, o mal ainda impera, ainda consegue se sobressair ao bem. Nós vemos isso nos noticiários, não precisamos ir muito longe. No mundo de regeneração, eles tendem a se equivaler, vai ser bem mais equilibrado. Então, vai ser já bastante melhor, muito melhor do que o que a gente está agora, mas ainda vai existir o mal, e quer dizer, ainda podemos cair. Então, o que ele fala? Ele vem em Santo Agostinho, nesse pequeno item 18, ele quer nos explicar aqui. Se é um item separado, porque tem informação importante, então não é um acessório, nada no Evangelho é acessório. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo. Olha, vocês ainda podem fracassar, porque o mal ainda não perdeu completamente a sua característica. E ele diz, não avançar é recuar, e um ponto de exclamação. Santo Agostinho está nos chamando à ação. Avancem, senão só em não andar vocês já estão recuando. Se o homem não está firme no caminho do bem, ele vai cair novamente, ele pode cair novamente no mundo de provas e expiações. Vamos lembrar que o espírito não retroage. A lei da evolução nos diz que nós podemos estacionar, mas não retroagir. Por exemplo, não vamos voltar ao mundo animal. Não, como espírito não vamos retroagir, mas voltar na escala dos mundos, sim, isso é perfeitamente possível. Então, sim, nós podemos, depois de estar num planeta mais à frente, num mundo mais acima no sentido de escala hierárquica, mais à frente, ter que voltar. Na escola nós não voltamos de série, mas nos mundos nós podemos voltar. E isso que Santo Agostinho está nos dizendo. Podemos voltar, sim, para o mundo de expiações e provas. Se a gente já for para o mundo regenerado, podemos voltar. E ele diz provas mais difíceis, um mundo mais endurecido, como esse que nós estamos aqui, neste momento. E aí ele fala, contemplem, olhem para o céu, vejam a grandeza disso tudo, né? Peçam para Deus para que vocês tenham força de vontade de ir para um mundo melhor, quando estiverem prontos para isso, porque senão a gente vai chegar lá sem estar pronto, vai cair novamente e o tombo será ainda maior. Que bonito, né? Que interessante essa chamada de atenção para hoje, para nós. Olha, vamos prestar atenção, conhecer, porque para a gente ter essa reflexão nós precisamos conhecer, fizemos isso aqui. Conhecendo as diferentes moradas da casa do Pai, os diferentes mundos habitados, saber que nós estamos hoje num mundo de provas e expiações e podemos ir para um mundo de regeneração. O planeta Terra está passando por essa transição. Ele mesmo, como planeta, também evolui. Não é só nós como espíritos que evoluímos e o planeta Terra fica parado. Não, ele como planeta também evolui. Ele também teve um começo, porque eterno só Deus, o planeta teve um começo, então ele também evolui como nós. E é o planeta que está evoluindo conforme os seus habitantes, conforme a humanidade está passando de provas e expiações para regeneração. E nós podemos acompanhar o nosso planeta, ou então, se decidirmos não acompanhar a evolução do nosso planeta, seremos convidados a nos retirar. Quando desencarnarmos, somos convidados
a reencarnar num outro mundo ainda abaixo nesta escala. Tomara que tenha ficado claro. É um assunto bastante interessante e muito importante de refletirmos nele, não é mesmo? Vamos caminhar com o nosso planeta. Vamos para um mundo regenerado. Vamos para o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2. Elementos gerais do universo. Nós já vimos aqui, para não falar errado, né? Elementos gerais do universo. Elementos principais, Deus. Depois a gente viu propriedades da matéria. Os elementos é Deus, princípio material, princípio espiritual. Já vimos. Aí nós fomos falados das propriedades da matéria aqui, né? Desse elemento material. E hoje nós vamos entrar num terceiro assunto que vai encerrar o capítulo 2, que vai falar sobre o espaço. Espaço universal. E na pergunta 35, Allan Kardec, o organizador, codificador, vai perguntar o seguinte: o espaço universal é infinito ou limitado? O que será que os espíritos responderam? Eles disseram assim: é infinito. Se fosse limitado, o que haveria além dos seus limites? Eu bem sei que isso confunde a razão, mas a própria razão diz que não pode ser de outro modo. O espaço universal infinito dá uma ideia do que seja o infinito quando aplicado a todas as coisas. Entretanto, não será na Terra que os homens poderão compreendê-lo. Bom, vamos ficar com essa frase aqui. Entretanto, não será na Terra que os homens poderão compreendê-lo. Quem? O espaço universal. Então não vamos nos ater a isso. Se eles estão dizendo que a gente não tem condições de compreender aqui, nós já vimos, nos falta um sentido, esse corpo físico não é capaz de nos ajudar a perceber alguns conceitos, simplesmente assim, não temos condições de entender neste estado de evolução em que estamos. Ponto. A gente vê que a ciência se esforça, dá passos de formiga neste sentido, então não vamos nos apressar, querer entender coisas que sequer temos condições estruturais de compreender. Mas é infinito. Então, para nós, para a gente quer brincar com a imaginação, vai pensando, infinito, 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 infinito. A gente sempre imagina uma linha. Depois segue depois da linha. E segue depois da linha. É infinito, eles disseram. E aí tem um comentário de Kardec que nós vamos ler. Supondo-se um limite no espaço, qualquer que seja a distância que o nosso pensamento possa atingir, isso que nós estávamos falando, vamos imaginar mais e mais e mais, isso Kardec está dizendo. A razão diz que, além desse limite, existe alguma coisa. Isso que nós estávamos falando. Se a gente conseguir, mais longe que o nosso pensamento conseguir, vai chegar uma hora que a gente vai querer botar uma linha. E o Kardec está dizendo, a nossa própria razão diz que tem algo depois dessa linha. Não é mesmo? Isso que Kardec está tentando explicar para nos ajudar na compreensão. A razão diz que existe algo além depois desse limite, alguma coisa, e assim sucessivamente até o infinito. Mesmo que essa alguma coisa fosse um vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Muito bem, vamos encerrar por aqui, porque vazio é algo, são assuntos para os próximos capítulos desta nossa novela incrível, que é o Livro dos Espíritos. Novela no sentido, né? É uma comparação, não é uma novela, é um livro mesmo de perguntas e respostas. Muito bem, vamos encerrar agradecendo ao Pai mais uma vez a oportunidade bendita da vida, deste dia que se inicia, que seja um dia útil, que seja um dia leve, que seja livre no sentido de conseguirmos nos libertar das amarras, das angústias,
das invejas, das dores, dos sofrimentos, daqueles pensamentos pesados, que consigamos e queiramos que somente o bem, o bom e o belo esteja conosco. Para isso pedimos, mais uma vez, o auxílio da espiritualidade amiga. Nosso anjo da guarda, querido, fique conosco, assim como todos estes espíritos protetores e de luz que nos cercam, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.